Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Coelho e sigo aqui nessa playlist discutindo com vocês burocracia. Temos aqui diversos vídeos que falam a respeito da postura de Max Weber a respeito da burocracia. E nós podemos ver nesses vídeos, né, e no texto ao qual ele se refere, que é o texto O que é a Burocracia, editado pelo Conselho Federal de Administração, que a postura do Weber é muito favorável à burocracia. Ele entende que é o sistema mais eficiente. Como eu já falei, vamos retomar, ele fala isso porque ele compara com os sistemas vigentes à época. O sistema de trabalho forçado, o sistema de trabalho voluntário e por aí vai. E discutindo isso, nós temos realmente a eficiência da burocracia num patamar muito superior. Mas já tivemos aqui um vídeo onde falamos que existem questões a respeito da burocracia que Weber não está abordando. Também voltamos a lembrar aqui que Weber produziu sua obra na segunda metade do século XIX até 1920. Ele falece em 1920, então, obviamente, tem mais de 100 anos, o que significa que muita coisa mudou. É uma base para nós entendermos o debate a respeito de burocracia, mas nós não podemos nos ater a ele exclusivamente. Então, discutimos trabalhos que mostram que a burocracia encarna, vamos dizer assim, o Estado, e com isso ela sofre uma série de críticas que não seriam para ela, e mostramos também trabalhos que mostram que a burocracia, sim, tem uma lógica que, na medida que você vai aperfeiçoando essa lógica, você vai gerando cada vez mais ineficiência. E nesse vídeo aqui, continuaremos esse debate falando mal da burocracia, apontando outras questões que não foram consideradas por Max Weber na época dos seus escritos. Vamos falar delas logo após a vinheta. Bom, primeiro tópico que vamos falar. Vimos nos vídeos a respeito de quais são as características da burocracia, que Max Weber fala da impessoalidade, da importância da impessoalidade. Ou seja, que você tem uma separação das esferas públicas e privadas na gestão da política pública. Fizemos uma pergunta, na época que falamos disso, meio filosófica. Seria possível eu, na minha vida, conduzir uma parte dela sem considerar a minha subjetividade, a minha personalidade? Então já se trata de uma coisa utópica, um tipo ideal que não necessariamente a gente vai alcançar na sua execução. Obviamente, podemos discutir essa questão do interesse do espaço público e do espaço privado, também caindo para aquela discussão da corrupção. Você usa o que é público como se fosse privado, etc, etc e tal, que geralmente é uma discussão que pouco agrega além do moralismo. A discussão que eu quero fazer aqui é outra. Eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre se seria possível a gente, na gestão das políticas públicas, não ter de forma nenhuma intermediação de interesses privados. Vamos pensar em grandes políticas econômicas. A política fiscal, ou seja, qual é a estrutura de arrecadação de tributos e de gasto desse dinheiro por meio do orçamento. É assim que funciona no Brasil. Nós podemos pensar isso sem que haja uma intermediação de interesses privados? Não, precisa ser técnico. Sabendo que você vai recolher tributos de alguns grupos e distribuí-los para outros grupos, como é que a gente pode estar imune à intermediação de interesses privados? Política monetária, que hoje, em julho de 2023, é um grande debate no governo federal, os juros altos, a independência do Banco Central, que nós vamos voltar a tocar nisso, que não permite você ter uma política monetária que atenda aos interesses do governante. Por quê? Porque existe uma separação entre os interesses do governante e os interesses públicos. Essa política fiscal que estabelece a taxa pelo qual você empresta dinheiro para os bancos privados. E é uma taxa menor do que aquela que esses bancos privados cobram do sistema produtivo e das famílias. Além disso, a taxa da política monetária
é uma fonte segura de empréstimos a quem tem capital. E quem não tem capital, os trabalhadores, eles não têm fonte segura de empréstimo. Veja bem, isso aqui não tem a ver com corrupção, não tem a ver com... Trata-se de uma questão estrutural. Qualquer que seja a taxa de juros, você tem pessoas que se beneficiam e pessoas que se prejudicam. Como que você vai ter uma decisão da burocracia que não está sujeita à intermediação de interesses privados? Vamos pensar agora em políticas sociais. Vamos pensar num programa como, por exemplo, o Programa Mais Médico. Um programa que permite temporariamente que médicos formados em outros países exerçam a medicina em espaços específicos do nosso território, geralmente aqueles espaços que têm dificuldade de contar com a presença de médicos formados no Brasil. Temos profissionais de várias nacionalidades, mas o programa é famoso como o programa dos médicos cubanos, porque a grande maioria é cubano, apesar de também haverem médicos portugueses, latino-americanos e outras nacionalidades. Pois bem, a saúde é o interesse de todo mundo. Perfeito. Então, o Mais Médicos atende ao interesse de todos. Tá? Mas isso não anula o fato de que o programa o Mais Médicos, e especificamente o programa dos médicos cubanos, muito ligados ao conceito de saúde da família, traz uma concepção de saúde preventiva e não curativa, que é muito distinta do que tem no nosso país de forma generalizada. Daí nós temos esse embate. Esse embate, obviamente, os médicos brasileiros não querem a chegada de novos médicos por interesses próprios de emprego, de manter salários altíssimos, porque tem poucos profissionais. Então, vamos dizer que existe aí um interesse privado, mas também existe uma concepção sobre como você acha que deve funcionar a saúde pública. E aí, como é que a gente separa o que é interesse público e o que é interesse privado? Então, apesar da saúde ser de interesse de todos, o programa Mais Médicos não é de interesse de todos, porque ele defende um determinado tipo de saúde, preventivo, não baseado exclusivamente em remédios, né, com um atendimento mais humanizado, que não é o que geralmente está sendo praticado. Mas você criticar a resistência ao programa Mais Médicos por conta de interesses puramente privados também não é verdade. Afinal, existe uma questão pública de entendimento sobre o que deve ser medicina e saúde pública que está por trás desse debate. Vamos imaginar outra coisa, uma ação que não tem a ver com uma política em geral, como a privatização. Veja bem, você tem primeiro quem ganha com a venda do patrimônio público. Ou seja, vamos privatizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. É um banco que vai comprar a Caixa Econômica Federal. E esse banco vai ganhar muito. Mas ele vai ter que pagar. Ele paga porque vale a pena. Então, ele está ganhando. Né? Você imagina uma empresa petrolífera que compra a Petrobras. Ela está ganhando com isso. E tem quem perde. Não estou falando de maracutaia com preço. Não estou falando disso. Né? Você tem uma proposta que alguém vai levar. E quem for levar essa proposta é porque entende que essa proposta é extremamente vantajosa. Então, que vai ganhar com ela. Então, como é que a gente separa essa privatização do interesse público e interesse privado? Os dois andam juntos conceitualmente. Então, você veja, as pessoas ganham ou perdem com toda a política pública. E aí, teoricamente, Weber diz, o guardião do espaço público é o burocrata, e ele precisa separar o que são interesses públicos de interesses privados. A pergunta de tudo isso que eu estou falando aqui agora é como você pode fazer isso se os interesses públicos e interesses privados são verdadeiramente imbricados. Bom, uma segunda questão ligada à autonomia da burocracia. Existem muitos debates. Você precisa ter agilidade, a burocracia é lenta e a agilidade é que importa. A burocracia é rígida, você precisa ter flexibilidade na tomada de decisão. Inclusive, é isso que nos estimula a inovação e por aí vai. Bom, mas por que você tem essa falta de agilidade? Por que você tem essa rigidez? Porque você tem controles de processos.
porque você tem um controle social. Então você perceba que é muito difícil você conseguir ter um controle social junto com uma flexibilidade. Né? O controle social pressupõe que você tem que prestar contas, no mínimo. Ou, no máximo, você tem que discutir e acordar junto novos rumos, novas ações. Ou seja, você pode, claro, fazer de uma forma bastante flexível, mas não vai ser ágil. Por quê? Porque vai demorar tempo, porque você precisa registrar os processos. Então, vocês vejam que também a crítica a uma rigidez, a uma falta de agilidade da burocracia, que poderia ser suplantada com uma maior autonomia, é uma crítica complicada. Por quê? Porque você precisa e quer, como nossa sociedade, esse controle de processos. Né? Vamos pensar aqui algumas questões básicas. Né? Temos aqui a PEC 32, né, que está querendo rever a situação dos servidores públicos. E uma das questões é exatamente você ter essa mudança na estabilidade do emprego. Então, você vai ter maior agilidade na demissão, na contratação de funcionários, você vai poder punir quem é mais ineficiente, por aí vai. Sim, mas isso também significa que você não vai ter mais um sistema de mérito, onde você sabe que quem está ali concursado é porque passou numa prova num desempenho melhor do que seus concorrentes. Uma prova impessoal. Não. A PEC 32, para garantir essa agilidade e flexibilidade, também está dizendo o seguinte: o gestor nomeia quem ele quiser, sem a necessidade de um concurso público. Será que é isso que a gente quer? Será que é isso que a gente precisa? Essa mesma discussão sobre agilidade e flexibilidade havia com a questão das licitações. E na reforma de 1998, você define, então, que empresas estatais não precisam necessariamente seguir a lei de licitações, de forma geral. Em casos específicos, ainda assim, mas de forma geral, não. E essa mudança, por exemplo, está na raiz do Petrolão, o escândalo da Petrobras, que estabelece que algumas pessoas estão sendo favorecidas. Pois é, mano, estão sendo favorecidas por quê? Porque você não precisa mais todos aqueles processos burocráticos e controlados da lei de licitação. Então, é necessário entender que se você quer maior agilidade e flexibilidade, é preciso abrir mão de maior controle. E eu não sei se isso é razoavelmente desejado. Um pensamento mágico seria você pensar que você poderia ter agilidade, flexibilidade e controle. Infelizmente, isso não é realidade. Bom, acabei de falar aqui a respeito da meritocracia e dos concursos que selecionam de maneira impessoal. Isso ocorre, mas veja bem, aí eu retomo aqui um texto de 1999 de Flávio Tojal e Wagner Carvalho, o texto Teoria e Prática da Burocracia Estatal, que foi publicada na Revista de Administração Pública. Os autores, falando dessa divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, dizem que existe um investimento ideológico em favor de uma divisão entre quem tem o conhecimento válido e aqueles que não o possuem e são impedidos de acessá-lo. E aí, se a gente traz isso para a burocracia do setor público, você está vendo que os concursados, aqueles que conseguiram provar o seu conhecimento e tiveram esse conhecimento validado, se colocam nessa situação. Daí é que a burocracia estatal retira parte considerável da sua autonomia e do seu poder relativo ao conteúdo, né? Ou seja, ele retira dessa valorização político-ideológica. Bom, mas nós achamos isso bastante razoável e justo, né? Afinal, você tem o saber mesmo que é valorizado. Então, mas nós temos esse trabalhador concursado que trabalha para o Estado, ou seja, para o povo em última instância, convivendo com trabalhadores que trabalham para o governo, que trabalham para o governante em última instância. E aí temos um problema que às vezes acontece, é raro, mas acontece muito, que é o chefe indicado pelo governante que sabe menos do que o corpo técnico que é estável e que é capaz de se mobilizar contra, no sentido de dominar ou de embarrear as ações desse novo gestor. É aquilo que Talcott Parsons, um dos importantes teóricos da sociologia contemporânea,
o Parsons criticou Weber por não ter distinguido duas bases distintas de autoridade legítima dentro das organizações. Nós temos uma autoridade baseada na hierarquia do cargo burocrático, que Weber diz que é importantíssimo. A hierarquia é um dos pilares da burocracia, né? Mas o Parsons fala que nós temos outro tipo de autoridade, que é a autoridade baseada no saber técnico, que é típica dos profissionais das burocracias. Que o Weber também diz que pode ocorrer, mas para Weber tudo ocorre harmonicamente. E segundo Parsons, essas duas bases de autoridade seriam relativamente contraditórias e suscitariam uma tensão constante no interior das burocracias. Então, é uma autoridade baseada no conhecimento do perito contra a autoridade do cargo hierárquico. Em outras palavras, o Parsons se referia ao conflito hoje muito documentado entre o profissional ou o técnico e seus superiores, que apesar de serem superiores hierarquicamente, não precisam possuir o mesmo nível de competência técnica dos subordinados. E isso é uma fonte importante de tensão que Weber não atentou. Bom, pessoal, eu trouxe aqui mais uns 2, 3 pontos que ajudam a gente a pensar dentro de uma perspectiva mais concreta, longe dos tipos ideais propostos por Weber, a questão da burocracia. Se é verdade que a burocracia organiza o serviço público brasileiro, e se é verdade que a burocracia nos traz uma série de vantagens técnicas de eficiência e uma adequação cultural à nossa forma de entender como deveria funcionar essa burocracia, também é verdade que existem problemas com os quais a gente luta, muitas vezes, sem ter uma conclusão adequada. E o que eu quero dizer é que esses problemas não são decorrentes necessariamente de desvios da forma como a gente aplica a burocracia. É sim a lógica burocrática levada ao extremo que produz essas disfunções. Bom, agradeço a atenção de todos e todas e bons estudos.